Muito bem, gurizada, terça-feira, dia de jogo do Atlântico, instabilidade no ambiente colorado, o Grêmio que se prepara para um jogo importante na Copa do Brasil contra o Brasiliense e o Internacional também contra o Vitória, não vai nada bem lá pelos lados do Beira-Rio. Crise e Miguel Ángel Ramírez balança no comando técnico do Inter. Vamos falar muito sobre o Ipiranga também. Wesley, hoje tu chegou aqui, não estava se sentindo 100%, não, me deu umas boas-vindas. Em momento nenhum eu falei que em momento nenhum eu falei que não estava 100%. Quero dizer que é mais uma vez motivo de muito orgulho poder estar aqui e vamos colocar em prática um debate saudável. Como sempre. Olha, eu interpretei isso, que tu não chegou bem. Coisa que o técnico Miguel Ángel Ramírez está com dificuldades de fazer. E os jogadores do Internacional, mais ainda, não conseguem entender o que o espanhol fala. Não sei porque ele fala castelhano ou porque, de fato, os jogadores não conseguiram entender a sua metodologia de trabalho, mas é fato que ontem reuniões aconteceram, departamento de futebol, conselho de gestão, mais o grupo de jogadores, comissão técnica, para definições em relação ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que vai continuar, pelo menos por hora. Vai continuar até quarta-feira, depois das 10 da noite, né? Que não é possível. Quinta, que seja. Né? Que tu falou que talvez eu não tivesse chegado bem, tá? Isso abre margem pro pessoal achar que eu sou colorado. Pode ser que não, essa informação pode não proceder. Assim como pode achar que eu faço parte da nação gremista. Vamos deixar isso aí por conta do público. Eu não sou ninguém para ficar dando essa informação. Agora, Ramírez, falta de convicção no trabalho é grande. Agregar o time, a qualidade do que vem sendo feito também está sendo bastante comprometido. Acho que é hora de repensar rumos da temporada. A gente ainda está no começo de um brasileiro, uma Libertadores aí que tem um espaço de tempo de 1 mês e pouco ainda para se definir algumas situações. Então é o momento de pensar com calma, porque ainda nada está perdido. Porém, dependendo do caminho, pode ser que a safra vá por água abaixo. É que eu fiz esse questionamento porque eu sei que tu defendia o Miguel Ángel Ramírez. Aí beleza. Tu com uma pequena parcela da torcida do Inter, que qualquer argumento, qualquer tese caiu por terra depois do Inter ser atropelado. Foi uma das maiores goleadas, pelo menos desse século aqui, do Internacional, foi um fracasso. O Inter não tomava 5 desde 2015, quando tomou 5. É a primeira goleada da década, né? Da nova década aí que chegou. É a primeira com o Internacional. Não é. A goleada do Grêmio, essa que eu tô falando, aconteceu em 2015. Não, mas nós já estamos na década de 2021. Não, então razão, a década... Não, é que vocês ficam... A década tá correta. Tem razão. A informação que eu trouxe procede. A primeira goleada sofrida pelo Internacional na década. É complicado falar isso, porque o Zé Gabriel comete uma falha bizonha, para não dizer outra coisa. Foi um golaço, né? Eu não sei golaço, aí o torcedor gremista pode estar achando isso, o torcedor colorado já nem tanto. Não, eu achei Agora, que foi um golaço. Então aí fica a cargo do espectador interpretar essas palavras do Eric. Agora, eu não vou me isentar de dizer que foi um fiasco. Mas é incabível, só um segundinho, Eric. É incabível que o Internacional tome 5 do Fortaleza. Um 2-0, ok, acharia normal. Um 3-1, normal. Além disso, vexame. Mas é que eu acho que não precisa ser muito inteligente para olhar para o que foi feito. O Internacional acabou o primeiro tempo sem ter chutado uma bola no gol, sem um escanteio sequer. Um dos piores primeiros tempos que eu vi do Internacional, uma apresentação pífia. O treinador escalou um time com no mínimo 7 jogadores diferentes, porque ele deu prioridade ao jogo contra o Vitória, que é um adversário extremamente difícil mesmo, né? Então ele acertou, eu acho que... não, deixa esses caras aí no banco
E vamos jogar com time reserva, contra o Fortaleza também, não tem problema. E vai lá e toma 5. Pagou o preço, ponto. Não tem muito o que argumentar sobre isso. Acho que, como eu disse, é o momento para repensar as coisas, repensar o tal projeto, né, que o Internacional tinha, que o Internacional tanto pregou. Acho que vamos aí contando 4 meses de serviços prestados pelo senhor Miguel Ángel Ramírez Medina, era necessário pelo menos um processo de evolução que eu pessoalmente não observei. Torci muito para que desse certo, torci muito para que o sistema encaixasse. Pode ser que ele comece a encaixar na quarta-feira, na quinta, mas eu acho muito difícil. Não encaixou. Aqui me permita ironia. Claro que eu sou contra poupar jogadores. O campeonato começou, tem que colocar os jogadores titulares. Agora, isso que o Wesley disse foi defendido pelo João Patrício Herman no domingo, na coletiva, em que ele disse que o trabalho estagnou. Agora aqui eu dou informação. Ontem aconteceram várias reuniões para definir alguns ajustes no time do Miguel Ángel Ramírez. A informação desta terça-feira, pasme, Wesley, o Miguel Ángel Ramírez aceitou sim se submeter às escolhas da direção. Ou seja, teremos um time titular no Internacional pelo menos para essa quinta-feira. Eu acho que o mínimo de um profissional, né, um técnico que se diz tão moderno, é a repetição de um time. É a condição de ter 11 titulares e aí depois sim definir peças de reposição. Agora, ficar fazendo carnaval na escalação é palhaçada. Mas é que a ideia dele, essa é a forma com que ele trabalha. E aí me vai até uma forma crítica. Não, só um segundo. Forma como ele trabalha que cabem contestações bem grandes. Mas essa é a forma com que ele trabalha. E o Internacional sabia disso. Porque desde as primeiras coletivas ele falou que ele gostava de se modificar o time conforme o seu adversário e alternar jogadores. Isso é uma coisa que ele mesmo tinha dito. E agora ele vai se submeter a uma pressão da direção e vai mudar o seu posicionamento, as suas convicções. Me parece que falta um pouco de maturidade, de culhão para esse treinador. Vamos acompanhar o que vai acontecer na quinta e aí a gente vai ter pelo menos uma observação do processo que o Internacional terá pela frente. Eu acho que mudanças serão realizadas, é a minha concepção. Na comissão técnica? Eu acredito que sim. Aí vamos colocar numa faixa de 25 dias, no máximo um mês, eu acho que o Internacional vai alterar planos. Lembrando só, reiterando uma informação de que se o Internacional trocar técnico agora pela regra vigente no Brasileiro, terá que permanecer com o mesmo até o final do certame. Então é bom que o seu Alessandro Barcelos e a comissão diretiva do Internacional tenham convicção naquilo que vão fazer. Se as mudanças com o Ramírez vão surtir efeito, eu não sei. Agora, é necessário sim vislumbrar mudanças. Como eu disse, acreditei muito no projeto. E na minha concepção, infelizmente, não deu certo. Não é só na tua. Ninguém mais aguenta o Miguel Ángel Ramírez. Eu estou falando isso, torcida do Internacional. É uma pequena parcela desses torcedores, eu insisto, que quer a permanência do técnico. Apesar de que eu até acho que é bom levar em consideração que não resolveria todos os problemas a troca de um técnico, independente de qual nome seja. Eu sei que o Wesley tem um nome aí. Mas antes, eu quero Eu tenho dois nomes, a gente vai discutir isso depois. Eu quero chamar a atenção porque o Atlântico joga nesse momento, 17 horas. Jogou no domingo, 2 dias de diferença, já joga hoje pela Liga Gaúcha. Nós temos imagens na tela aqui do jogo que acontece nesse momento no Caldeirão do Galo, 0-0. Estas imagens estão sendo reproduzidas pela Rádio Web Voz de Erechim. Mando um abraço para os meus ex-colegas lá, o Clóvis e o pessoal. O Atlântico vai empatando com 0-0, com algumas surpresas. Alguns jogadores que vieram da base, são poucos nomes, mas a grande maioria, como eu até tinha uma dúvida pela manhã e ao meio-dia, de qual seria o time do Thiago Halpe, ele foi com um time com a grande maioria dos jogadores titulares, ou seja, dando prioridade para a Liga Gaúcha para conquistar esses pontos, os primeiros em casa na competição, Wesley. Mais uma vez aqui cabe o meu crédito aos serviços realizados pelo Atlântico, pelo técnico Thiago
e pelo grupo de jogadores que eu entendo ser qualificado e tendo condições de buscar grandes objetivos na temporada. Eu tenho acompanhado um início, vamos dizer, no mínimo promissor do que o Atlântico vem apresentando, e para mim é muito positiva essa largada na temporada. Com certeza. Quero mandar um abraço pro Henry, meu amigo que está aí. Nosso, né? Do Sub-20. Tá aí o Guto, o Eric, tem mais alguns jogadores para compor esse time. E, lembrando que o Atlântico fez a sua primeira partida e empatou em 2-2 com o Horizontina. Mas Wesley, nós temos alguns nomes aí. Eu quero saber a tua opinião. Quem deve ser o novo técnico do Internacional? Se é que essa comissão técnica vai mudar. No meu entendimento, o Miguel Ángel Ramírez está por um fio. Pelas palavras do João Patrício Herman pós-partida e as informações, o Miguel Ángel Ramírez está por um fio. 2 nomes, tá? A informação é cabível para mim, o que eu estou defendendo nesse momento. Quero pedir nosso amigo aqui, um dos 7 anões da Branca de Neve. Agora, eu estou isso dizendo... aí é brincadeira. Estou dizendo o seguinte, aí a avacalhação estou dizendo o seguinte. Primeira opção no exterior, para mim, chama-se Diego Aguirre. Não, isso... E a primeira opção no Brasil tem nome, disputou Copa do Mundo e chegaria, na teoria, para arrumar a casa. É o Dunga, não tem outro. Eu queria contestar em absolutamente tudo a opinião do Wesley. Está aqui o Dunga. Essa opinião é dele, não é minha, tá? Eu não sou a favor do Dunga. Aliás, eu não sei se o Wesley não tem uma memória muito boa, mas a última passagem do Dunga pelo Internacional, lá em 2013, foi ruim. Para não dizer outra coisa. Foi ruim. Deixou o Internacional lá no fundo do poço. Quase que na zona de rebaixamento. Agora... Só para lembrar a memória do Wesley, tá? E o Diego Aguirre eu nem vou comentar. Não, assim, eu quero dizer o seguinte. Se querem fazer algum tipo de comparação e colocar o Dunga como vilão da história, é muito simples. O Dunga ganhou um gauchão, coisa que nem o Ramírez conseguiu fazer. É muito simples. O Internacional não ganha um gauchão desde 2016. Já fazem 5 anos, se eu não estou... 5 anos, se eu não estou equivocando a informação. Então, o que eu posso dizer? Para mim, o melhor nome no Brasil é o Dunga, não existe outro. Não me venha com Thiago do Bragantino. Maurício Barbieri. Lisca. Se o Internacional, eu vou dizer aqui, torcedor, Esqueloto me agrada. É claro, é estrangeiro, né? Torcedor colorado. Se o Internacional, se o Esporte Clube Internacional fizer movimentos em favor do Lisca, né, do Luiz Carlos, feche as portas do departamento de futebol. Feche. Invista, sei lá, futebol de botão, quem sabe nós teremos condições de ganhar. Tu tá fazendo exagero. Aí, quem sabe, teremos condições de desenvolver alguma coisa. Porque se trouxer o Lisca, na minha concepção, vai estar abrindo brecha para futebol de time pequeno. Ponto. Mas, pera um pouquinho, eu não consigo entender. Primeira coisa, o Internacional só manteve o treinador. Em qualquer outro contexto, Miguel Ángel Ramírez ele seria demitido após tomar uma goleada para um time mediano, um time medíocre como é o Fortaleza, que vai brigar por pouca coisa no Campeonato Brasileiro, eu imagino até na segunda parte da tabela. Em qualquer outro contexto, o técnico seria demitido. Ele só não foi demitido porque a direção tem uma ideia em revolucionar o futebol do Internacional, com um jogo propositivo. Isso é uma coisa que já virou até chata, que a direção tem falado e me parece que a qualquer custo vai querer fazer com que isso aconteça. E o Miguel Ángel Ramírez é um treinador que tentou executar isso. O outro cara que vier para substituí-lo, se é que vai haver essa substituição, tem que seguir uma ideia que siga na mesma linha de raciocínio. Um Inter que joga de uma forma propositiva. Esta é a palavra. E o Lisca é esse cara. Eu não sei aonde tu enxerga futebol propositivo no ideal do Lisca. Eu, sinceramente, não consigo compreender essa tua fala ou essa tua concepção, tá? Quero dizer uma coisa. Eu já disse, se é para trazer um nome que tem no Brasil, é o Dunga.
Dunga. Não tem ninguém capaz de refazer isso. Talvez o Tite saindo da seleção brasileira, aí quem sabe, sei lá, do Alessandro Barcelos, presidente do Inter, manda uma mensagem para ele, pergunta como ele está, se ele tem interesse em retornar para Porto Alegre. Agora, se o Internacional for apostar no Lisca, aí para mim realmente para o torcedor, seria a sequência do Calvário. Já quero só informar que o Abel Braga, que é pedido... Fechou com o Lugano da Suíça. Então Isso. já não há mais opções pro Abel Braga. E nem pro... O Abel, vale destacar a informação, está retornando à Europa após 20 anos. E o Odair Hellmann também não, tá? O Odair Hellmann também já tem outros O Odair tá falando árabe já. Marinese Gotti está participando aqui conosco, quero mandar um abraço para ela. E para quem quiser participar aí, quais serão os rumos do técnico do Internacional? Espero que seja para Valência, na Espanha, algum lugar assim. Eu não entendi a tua colocação. Quero dar uma informação que o Internacional estaria na busca por um coordenador técnico. Um cara, até porque um cara com experiência, coisa que na direção não tem. Comissão técnica é uma comissão técnica inexperiente. Um cara aí, não sei, Ricardinho, é uma informação da tarde de hoje, Wesley. Vamos ficar na espera. Eu acredito que esse para mim, a construção do trabalho diretivo do Internacional, ela vai continuar de uma maneira ou outra, e apesar da gente ter observado algumas inconsistências, não falando apenas de futebol agora, mas de planejamento administrativo, acho que esse trabalho tem que seguir. Vamos falar sobre o Tite, então. O Tite não vai sair da seleção brasileira. Essa é a informação que eu tenho. Nós temos a palavra do treinador da seleção para o jogo que acontece hoje contra o Paraguai, na capital do Paraguai, Assunção, 21h30, acontece o jogo e o gaúcho de Santa Maria, o Tite, falou sobre este confronto. Boa tarde, Tite, Kleber, boa tarde a todos aí da CBF. Tite, antes do primeiro jogo, você disse que toda essa agitação de bastidores que a gente vem tendo, ela tinha efeitos negativos na seleção e que era preciso filtrar tudo isso para fazer uma preparação adequada. Na preparação para esse segundo jogo, você acha que isso está mais fácil ou mais difícil? E também uma declaração até do Matheus na coletiva pós-jogo do Equador, que ele disse que o grupo tinha uma alma muito forte, que as pessoas gostavam de estar junto. Como é a construção desse ambiente, mesmo com pouco tempo de contato com os jogadores mesmo? Obrigado. Gabriel, a primeira parte, ele tem sido bastante difícil, sim. Ele tem sido bastante difícil porque é um momento social e nós temos compreensão disso, né? E que as pessoas acham que a gente tem que ter opinião para tudo, quando que nós devemos ter opinião é pelo futebol. Nós devemos ter a nossa capacidade, o nosso lugar de fala daquilo que nos diz respeito, aquilo que nós aprofundamos, aquilo que nós julgamos dentro do futebol. Isso a gente faz com muita, vamos dizer assim, com muito amor, com muita paixão. É isso que a gente quer. O segundo aspecto, então ele traz, sim, um grau de dificuldade na medida que ele se avoluma e todas essas situações. Agora eu vou dizer uma coisa para estar o Juninho e estar o César aqui acompanhando, o pessoal todo da comunicação também, e nós temos dito que nós temos tido uma capacidade emocional e uma inteligência emocional, se é o termo da moda, muito grande, para saber filtrar todas essas situações, ter discernimento, ter sensatez, né? Às vezes deixar até as provocações, que elas vêm de toda parte, do jeito que são, do nível das pessoas que são e que fazem, né? E para a gente direcionar no trabalho. A gente está mentalmente focado, mas claro que de alguma forma ele atrapalha, sim. Agora é desafiador. A equipe ela teve uma capacidade emocional muito forte no jogo contra o Equador e vai precisar de novo para esse jogo. O mérito que os atletas tiveram nessa abstração e focar no jogo, ele foi digno do meu elogio e do meu orgulho que eu estou externando de forma pública o que eu falei a eles. Eu não estou perguntando
quais serão as mudanças do primeiro para o segundo jogo. Estou perguntando quantas mudanças você fará no time titular do jogo contra o Equador para o jogo diante do Paraguai. Quantas mexidas? Barão, eu quero dizer para ti que tu é um cara muito empático, com a capacidade de uma oratória muito boa e que faz a gente descontrair e te dar as respostas que tu quer para saber de quantas e se elas vão acontecer. O que eu posso dizer é que nós temos um grupo de atleta do mais alto nível, né? E a utilização de um ou de outro jogador, ela depende em termos estratégicos, mas ela te dá muita tranquilidade pelo nível técnico de cada um, pela qualidade do momento de cada um, pelo histórico da seleção, deles dentro da seleção de cada um, de orgulho de estar representado. Isso acaba gerando toda essa possibilidade de utilização de um ou de outro atleta com uma ou com outra característica, mas todos no mais alto nível. Tite, Kleber, boa tarde para os dois. Sobre o jogo, por incrível que pareça, o Brasil não vence aqui em Assunção desde 1985. Foi uma vitória, um gol do Casagrande, outro gol do Zico, aliás, um golaço do Zico. E os paraguaios estão muito otimistas, principalmente com esses números, né? Eles sabem o quanto é difícil jogar aqui contra eles. Tite, chegou a hora desse tabu cair. A seleção vem derrubando tabus aí ao longo das últimas eliminatórias, mas esse do Paraguai já são quase 4 décadas. Será que é amanhã isso? Ô, Marco, tu tá trazendo, na medida que tu faz essa pergunta, um desafio, e eu trago até um desafio meu pessoal, sim, porque ele tem toda uma sequência, deve ter também, eu acho que não sei quantos jogos, 5 jogos, talvez. 4 ou 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates, se não me engano. Então agora tem um grau de dificuldade muito grande, sim, a qualidade da equipe do Paraguai, e jogando dentro da sua casa, o quão nivelado está as eliminatórias, a qualidade técnica individual, que o Kleber pode me ajudar, sim, ele é desafiador. É uma equipe que está invicta na competição, uma equipe que tem 2 maneiras de jogar e a gente sabe o seu padrão, tem qualidades de jogadores que todos conhecem aqui no Brasil, o Gomes do Palmeiras, Balbuena, que trabalhou com a gente no Corinthians, Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o Almiron, que é um jogador de destaque, o Romero, que trabalhou com a gente no Corinthians. São jogadores que cresceram desde o jogo passado, e foi um jogo muito difícil que a gente teve aqui em Porto Alegre, contra eles na Arena do Grêmio, um jogo de 0-0, vencemos nos pênaltis, sabemos das dificuldades e estamos preparados, trabalhamos com foco nesse jogo ontem, trabalhamos hoje pela manhã no CT do Inter, estamos com tudo controlado, com todas as estratégias ofensivas, cuidados defensivos, vamos amanhã ainda para uma palestra final e sabemos da importância que tem de um resultado positivo lá para mantermos o primeiro lugar e mantermos cada vez mais perto da Copa do Mundo, que é o nosso objetivo. Muito bem, tem as palavras do técnico Tite, ele falou sobre vários assuntos. A informação que temos é que os jogadores decidiram por jogar a Copa América. Havia até uma série de especulações, porque nenhum jogador veio dizer que eles não jogariam a Copa América. Ficou isso subentendido quando o Casemiro, depois do jogo dos 2-0 do Brasil para cima do Equador, disse que todo mundo sabia a posição dos jogadores, que, pelas especulações, eram contrários à realização da Copa América no Brasil, da forma com que foi organizada, visto que o Brasil passa por um momento muito crítico em relação à pandemia. Mas me parece que mesmo a contragosto eles vão jogar. Wesley, eu quero a tua opinião sobre isso, mas também sobre o jogo. O que tu achou do jogo da sexta-feira e o jogo contra o Paraguai, que o Tite disse que vai ter algumas mudanças? Eu acho que falta brio nessa seleção brasileira. Quem se acostumou, por mais que fosse pequeno, porque tanto eu quanto o Eric éramos crianças quando a seleção tinha os melhores jogadores do mundo à sua disposição. Isso não quer dizer que em devidas posições do atual time ainda assim não tenha os melhores à disposição. Para mim, o Casemiro está entre eles, muito bom jogador. O Alisson, para mim, satisfaz as expectativas. E aqui, para muita gente, uma surpresa. Eu falei isso algumas semanas dentro de alguns ciclos de discussão sobre a seleção. Para mim, o Richarlison é uma peça importante na seleção, é um jogador que eu pessoalmente considero diferente. Agora, se a gente parar para
analisar um pouquinho, a seleção hoje, ela falta um pouco de identificação, eu acredito que essa seja a palavra. Falta um pouco de aproximação com o torcedor, porque ela se tornou, é claro que isso muito pelo extracampo, né? Ela se tornou uma instituição distante daquilo que ela deveria realmente representar, e por muito tempo, para mim, representou. Ainda há de representar aí, jogando a Copa América dentro desse contexto um pouco bagunçado que a gente está vivendo, mas para mim a seleção ainda sente falta de um pouco mais de aproximação com o torcedor. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. A seleção brasileira, os jogadores, comissão técnica, quem joga ali é uma coisa. A instituição CBF, aí já nós entramos em uma outra discussão que envolve a Copa América, que envolve também esse escândalo que foi o afastamento do Rogério Caboclo, que é até então presidente da CBF, foi afastado por uma denúncia de assédio sexual. Um caso grave que eu fiquei até pela manhã investigando em relação a isso. Foi publicada uma reportagem forte, com colocações, como é que eu vou dizer, assim, impactantes no sentido negativo. Acho que, acima de tudo, tem que se existir respeito dentro da instituição que rege o futebol brasileiro. É isso aí, mas nós vamos falar ainda durante a semana sobre a seleção brasileira, mais sobre esse jogo. Quero chamar atenção para o Atlântico, que está jogando nesse momento. Eu lembro, Atlântico e a MF, o time de Marau, 3 vezes se enfrentaram as duas equipes. Esta é a 4ª e o Atlântico vai vencendo. O Galo tá explorando o pessoal aí, ó. Mais um motivo para eu continuar acreditando no projeto da temporada, que se diz muito promissor. Vai vencendo por 1-0. O time do Marau tem alguns nomes aí conhecidos. É um time que, olha, sei para que vai brigar muita coisa nesse campeonato gaúcho. Tá perdendo aí por 1-0 o Atlântico, mostrando a sua superioridade em casa. Espero que o Atlântico consiga essa vitória. E lembro que as imagens estão sendo reproduzidas pela Rádio Web Voz de Erechim. Wesley, o Ipiranga anunciou uma nova contratação. Falei com o técnico Júnior Rocha hoje. Ao que tudo indica, esses novos nomes, ele falou sobre o jogo. Durante a semana nós vamos comentar mais sobre isso. Os jogadores que chegaram, muito bem integrados. O ambiente do Ipiranga ele é muito bom no vestiário. Todo mundo tem se unido para conseguir superar essas dificuldades. São adversários muito poderosos. O Criciúma, que é o próximo adversário, é assim. O Paraná foi assim. O Mirassol foi assim. Eu quero saber a tua opinião. Mas antes disso, o Ipiranga anunciou na tarde desta terça-feira mais um atacante que veio da 3ª divisão. Quer dizer, estava disputando a terceirona do Paulistão. Mas é um atacante, 25 anos. Não é tão alto, mas vai disputar o Campeonato Brasileiro Série C aqui para o time de Erechim. Chega com o objetivo de agregar, né? Tomara que consiga contribuir da melhor maneira para que o Ipiranga, dentro da sua filosofia de trabalho, atinja os objetivos da melhor maneira possível. E o Grêmio? O Grêmio, apenas reiterando aquilo que eu disse aqui há mais ou menos 1 mês e meio atrás, contribui com a questão do Thiago Nunes ter sido a melhor escolha ao invés do Cuca que tu tanto queria. Tu sempre fala alguma coisa no final do programa que eu não consigo rebater. Gurizada, nós voltamos numa próxima. Vamos esperar uma vitória da seleção brasileira principal hoje, porque a seleção olímpica venceu com o Breno, com o Matheus Henrique, 2 jogadores que jogam aqui na dupla Grenal. Jogam no Grêmio, mas estão representando o estado do Rio Grande do Sul. Wesley, muito obrigado pela tua participação. Eu quero dizer que isso aí que o Eric acabou de falar é estratégia. Então a gente continua buscando trabalhar da melhor maneira e estar aqui outra vez logo, logo. Nada resiste ao trabalho, já diria Renan Mubarak. Esperamos uma vitória do Atlântico também. Um abraço, até a próxima.